Bem-vindos, Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Vamos começar nossa adoração ao Senhor com nossa voz, que você possa louvar a Ele com entusiasmo, com todo o seu coração. Vamos começar louvando a música Quero Ter Jesus Comigo, que isso possa ser o seu desejo a cada dia. Jesus comigo, quero a sós com Ele andar, quero ver seu lindo rosto, em seus braços descansar, quero fé no Salvador, descansando em seu amor, seguirei no meu caminho. Tristeza sem temor. Quero ter Jesus comigo, frágil sou em minha fé, sua voz me dá conforto quando me vacilo a pé, tendo fé no Salvador, descansando em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza, sem temor. Quero ter Jesus comigo, sempre aqui em meu viver, no lazer e no trabalho, no pesar e no prazer, tendo fé no Salvador, descansando em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza, sem temor. Amém? Que você, a cada dia da sua vida, possa estar sempre buscando ao Senhor. Vamos continuar louvando com a música Não Ando Só. Não ando só, pois Cristo me acompanha por toda parte, aonde quer que eu for. Meu coração se alegra em sua graça, e quantos queiram fluir em seu amor. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo e criou eu tenho, não ando só, pois ele me é real.
ando só em meio à tempestade, mesmo que o vento esteja a me açoitar, seguro vou, pois Cristo está comigo e os braços seus estão a me rodear. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo e que eu tenho, não ando só, pois ele me é real. Não ando só, se as tentações me açoitam, comigo está Jesus a me guiar. E quando enfim eu for ao lar eterno, ali com ele eu hei de andar. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio e guia eu tenho, não ando só, pois ele me é real. Amém? Com essa certeza de que a gente nunca está só, fiquemos todos em pé para poder falarmos com Deus. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado a Deus pela vida, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem para cada um de nós. Somos gratos a Ti por tudo e queremos te pedir que o Senhor possa estar com cada um aqui nessa noite, que o Senhor possa aceitar a nossa adoração e que também venha falar com cada um aqui. Venha estar com a Tua palavra, possamos sair daqui cheio do Teu Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Há mais ou menos uns 7 anos nós tomamos a decisão de levarmos para as pessoas o que nós estávamos vivendo na nossa vida. Eu e o meu esposo, não seria apenas 10 dias de oração, mas aquilo teria que virar um hábito na nossa vida. Enquanto nós orávamos nas madrugadas, nós íamos conhecendo a verdade dentro da verdade. E eu fui me encantando com cada coisa que nós conhecíamos. E nós conversávamos muito, eu e meu esposo, e falávamos, nossa, mas isso não pode ficar só com a gente. Foi quando surgiu então o seminário Verdade Presente. Nós pregamos numa igreja, e dali foram surgindo convites para outras e outras. E surgiu então um momento em que nós descobrimos que alguma coisa mais nós tínhamos que fazer. Nós não podíamos apenas pregar. Nós chegávamos às igrejas e as pessoas nos procuravam pedindo oração. Mas eram tantos os pedidos de oração e os papeizinhos que nós íamos colocando nos bolsos, que a gente pensava, bom, o que nós vamos fazer com esses papéis, com esses pedidos, né? Orávamos ali e agora? Vamos queimar? Nós vamos jogar fora? Foi quando nós apresentamos o seminário aqui em Brasília, numa igreja em Taguatinga Norte, e conhecemos uma família de São Paulo. E essa família nos convidou para apresentar o seminário lá. Eu imaginava que eu estava indo para São Paulo levar uma mensagem para aquela igreja. Para minha surpresa, Deus estava me levando a São Paulo para me ensinar a orar. Eu não orava como qualquer um ora, não daquele jeito que nós aprendemos ali naquele lugar. E quando nós voltamos a Brasília, nós voltamos decididos que nós iríamos implantar isso no nosso ministério. E aquilo foi tomando uma dimensão que nós não esperávamos. Em 2010, então, o pastor Eduardo Viana
nos convidou para apresentarmos o seminário na Igreja Central de Planaltina. E então nós intensificamos as nossas orações com jejuns. E fomos reunindo em caderninhos como este aqui, este é lá da Igreja de Planaltina de 2010. E nós fomos colando os pedidos de oração. O pastor Eduardo Viana nos enviou 130 nomes por e-mail de membros afastados. E quando nós pegamos aqueles 130 nomes com endereço e telefone, nós resolvemos fazer uma carta para cada pessoa, enviar por correio, convidando essa pessoa para que estivesse no seminário. Em 2014, então, nós recebemos o convite para estarmos ali fazendo a programação dos 10 dias de oração. Mas ao chegar na Igreja Central de Planaltina, minha maior surpresa foi ver pessoas que se aproximavam de mim e diziam assim: professora, você não lembra de mim, mas meu nome está no seu caderno. Professora, eu tomei a decisão, eu voltei para a igreja. Eu abandonei o vício, eu abandonei droga, eu deixei o mundo e o meu pedido de oração está lá. E eu chegava em casa e pegava o caderno e começava a folhear. Enquanto eu passava as folhas do caderno, eu lembrava de quantas e quantas madrugadas eu, meu esposo, participantes da nossa equipe, irmãos de igreja, que não conheciam essas pessoas, mas que se colocaram como intercessores, que acreditaram na oração intercessora, que aquilo poderia ser muito mais do que o que nós sonhávamos. Se nós pudéssemos compreender, entender o poder que há na oração intercessora, o poder que Deus colocou em nossas mãos, nós não salvaríamos apenas a nossa família, o nosso casamento, mas nós salvaríamos milhares e nós teríamos muitas surpresas no céu. E nós fizemos um compromisso de orarmos por essas pessoas enquanto nós vivermos. Todas aquelas pessoas que assistiram à programação, que tiveram contato com a oração, nós marcamos com elas um encontro. Nós combinamos de nos encontrarmos à sombra da árvore da vida. E eu pedi para que elas, quando chegarmos lá no céu, para que elas fossem até mim e falassem: professora, eu fiz um pedido. Eu pedi pela minha família. Eu pedi pelos meus filhos. Olha aqui, eles estão aqui. Nós conseguimos. Estamos à sombra da árvore da vida. É lá que nós vamos nos encontrar. Amém. Que testemunho forte, hein, irmãos? O Senhor, seu Deus, está no meio de vocês, poderoso para salvar. Está em Sinfonia 3,17. Esse momento é um momento da oração intercessória. É um momento que, se você recebeu algum papel e colocou seus pedidos de oração, esse é o momento de você vir aqui à frente. Se você não recebeu, eu não sei como você entrou hoje aqui. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, como está a sua vida, como está a sua família. Eu não sei qual o propósito que Deus te trouxe aqui hoje. Eu tenho certeza, se você está aqui, é porque o Senhor te trouxe. Foi a mão poderosa do Senhor, o poder do Espírito Santo que trouxe cada um de nós aqui esta noite. E eu convido vocês a virem aqui na frente para nós levantarmos um clamor pela nossa igreja, pela nossa família, pelas necessidades. Eu não sei qual a sua necessidade, mas Deus sabe, Deus o conhece. E se alguém tiver algum pedido especial ou um agradecimento,
eu dou a oportunidade para 2 pessoas que queiram falar, se tiver algum testemunho, que seja breve, ou algum pedido especial, sinta à vontade. Não tendo ninguém, vamos nos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Oremos. Soberano Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra, toda a honra, toda a glória seja para Ti, Senhor, pois só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Pai querido, estamos aqui porque cremos em Ti, confiamos em Ti e cremos que Tu és o nosso Deus e nosso Pai. Crendo que aqui tem poder e há poder no nome do Senhor Jesus. Santo Deus, eu quero colocar a vida de cada um aqui, Senhor. De cada pessoa aqui representada nessa noite. Eu não sei as necessidades de cada um dos Teus filhos, mas o Senhor sabe e os conhece. Uns estão passando por lutas, problemas de saúde, Senhor, que o Senhor venha com a Tua intervenção divina, com a Tua mão poderosa, agindo poderosamente. Tem umas que estão precisando, Senhor, que as portas se abram, precisam fazer cirurgia, e o Senhor o conhece, que o Senhor possa estar direcionando cada detalhe e abençoando. Abençoe nossa família, visite nosso lar neste momento, Senhor. Toma nossa família em Tuas mãos, Senhor. Tu conheces a real necessidade da nossa família. Mas, Pai, nós precisamos de uma unção, de uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. Venha nos encher com Teu poder, Pai. Enche-nos com o poder do Teu Santo Espírito. Nos transforma, Senhor. Nos ajude a Te buscar mais. Nos ensina a orar, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser pessoas intercessórias. Que possamos estar orando um pelos outros, Senhor. Buscando mais de Ti, Senhor. Oh, Paizinho querido, entrego nossas vidas em Tuas mãos, eu entrego essa igreja, eu entrego a liderança dessa igreja, eu entrego, Senhor, a família pastoral dessa igreja. Também quero Te agradecer, Senhor, pela vida da irmã Lourdinha, porque o Senhor está concedendo a ela mais um ano de vida, pelas Tuas bênçãos, Tua misericórdia na vida dela, Senhor. Abençoe a todos nós, abençoe a programação que se segue. Nos usa, nos capacite diariamente. Nos dê a Tua bênção e a Tua paz. Nós oramos por Jesus. Amém. Boa noite. Quando Ele me usa pra curar alguém, quando Ele me unge pra pregar libertação, quando socorri eu estendi a mão, e isso não fala de quem eu sou, mas de quem Ele é em mim. A honra é dele e a glória também, e Ele não transfere, não divide com ninguém. Minha porção é ser apenas um instrumento teu, Senhor. Então usa-me, fluirá através de mim. Sou como flecha em Tuas mãos, onde me mandares vou. Então usa-me,
através de mim, em todo tempo e lugar. Vou viver pra te servir e honrar. A honra é dele e a glória também. E ele não transfere, não divide com ninguém. Minha porção é ser apenas um instrumento teu, Senhor. Então usa-me, fluir através de mim. Sou como flecha em tuas mãos, onde me mandares vou. Então usa-me, fluir através de mim, e em todo tempo e lugar vou viver pra te servir e honrar. Oh, 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 oh. E então usa-me, fluir através de mim. Sou como flecha em tuas mãos, e onde me mandares vou. Então usa-me, fluir através de mim, e em todo tempo e lugar vou viver pra te servir e honrar. E honrar. Você é muito importante para Jesus. Deus ama muito você. Amém? Boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma grande alegria estarmos aqui nesta noite para mais uma noite de louvor e adoração, e sabemos que o Senhor, Ele está presente aqui no nosso meio, amém? Antes de qualquer palavra, eu quero convidar você a abrir o seu coração. Abra o seu coração nesta noite. Porque não estamos aqui para ouvir o ser humano falar, mas para ouvir aquele que quer falar conosco por meio da sua palavra. Então, ore no seu coração nesta noite, peça ao Espírito Santo que mostre, através da mensagem, aquilo que você necessita mudar em sua vida, aquilo que Ele deseja fazer por você e em você. Certamente o Senhor está aqui e ouvirá as nossas orações, amém? Quando é que a palavra se torna um poder em nossas vidas? Quando é que a palavra, ela deixa de ser apenas a palavra e ela se torna um poder transformador para a mudança da nossa vida, para a mudança de nosso caráter, para o nosso fortalecimento, para a nossa edificação? É através da convicção do Espírito Santo, Ele traz a palavra com poder às nossas vidas. E essa palavra, introduzida em nossos corações, recebida com alegria, com a certeza de que Ele está agindo, aí sim essa palavra, ela ganha poder para nos mudar, para mudar a nossa direção. Abra a sua Bíblia. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, no verso 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5.
Amém? O texto está aqui, também projetado. Antes de ler a palavra, vamos orar? Feche seus olhos. Santíssimo Deus, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui nesta noite, reunidos em Teu nome. E sabemos que o Senhor se faz presente, Pai. Por favor, Senhor, traga aos nossos corações a Tua palavra. E nos encha, Pai, de convicção, santa convicção, de que o Senhor está falando conosco nesta noite. Queremos ouvir o Senhor. E queremos sair daqui, ó Pai, convictos de que precisamos de uma mudança interior para estarmos mais próximos de Cristo, para sermos mais semelhantes ao Teu Filho amado. Nós te rogamos estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então a palavra chega até nós através do Espírito Santo e nós a recebemos com plena convicção de que de fato é o Espírito Santo que está trazendo a palavra. Irmãos, nós vivemos em um mundo cheio de palavras. Nunca na história da humanidade tivemos tanto acesso a informações. Hoje nós temos grandiosas pregações, livros, vídeos, estudos bíblicos, podcasts, redes sociais. Está tudo em nossas mãos. Tudo em nossas mãos. Uma grande rede de informações. Milhões de palavras circulando todos os dias. Podemos estar vivendo cercado de muitas palavras, mas muitas pessoas, mesmo cercados de palavras, de informações, continuam interiormente vazias. Uma época de muita informação, mas de muitas pessoas vazias. Só uma palavra tem o poder de nos encher. Só uma palavra tem o poder de fazer com que nós não sejamos pessoas superficiais. Podemos ouvir verdades todos os dias e mesmo assim não mudar de vida. Você precisa acolher a verdade com convicção, mas com poder. No poder do Espírito. Podemos frequentar a igreja, permanecer com o coração longe de Deus. Frequentamos, mas o coração ainda longe do Senhor. Corremos esse risco. Podemos saber falar sobre Jesus Cristo, mas mesmo assim não permitir que Ele governe a nossa vida. Há muitas pessoas que sabem falar sobre Jesus, mas não permite que a mudança ocorra, que Ele transforme. Foi assim com Judas, ele conhecia Jesus, ele conviveu com Jesus, ele presenciou os milagres de Jesus, foi testemunha ocular de tudo que Jesus fez e falou. Os grandes sermões, as grandes lições que o mestre ensinou. Ele estava cheio, ele estava rodeado da palavra de Deus. Porque o próprio Cristo é a palavra encarnada. Mas ele não se deixou ser transformado. Então Paulo diz, nesse verso: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. Chegou até nós com poder, no poder do Espírito Santo. Paulo não está diminuindo a importância da palavra. Muito pelo contrário. É o Espírito Santo que trabalha em nós através da palavra. A palavra diz, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
ela nos santifica, ela muda a nossa vida, com o poder do Espírito. A palavra pode chegar aos nossos ouvidos, mas é o Espírito Santo que leva a palavra até o coração. Abra o seu coração para as influências do Espírito Santo. Porque não adianta só ser ouvinte. A palavra precisa penetrar no mais profundo da alma, no interior do coração, para te transformar de dentro para fora. A palavra informa, mas é o Espírito Santo que ilumina. A palavra revela Cristo, mas é o Espírito Santo que nos leva até Cristo. A palavra, ela mostra o caminho, mas é o Espírito que nos capacita a caminhar neste caminho e a permanecer no caminho. E o caminho nós sabemos. Quem é o caminho? O caminho é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não basta ouvir verdades. E nós estamos ouvindo a verdade todos os dias. Nos sermões que ouvimos em casa, quando você ouve uma pregação numa rede social, numa plataforma como o YouTube, nós temos ali diversos sermões poderosos, de pregadores excelentes, homens de Deus. Aqui na igreja nós também ouvimos a verdade, mas somente ouvir não basta, é necessário discerni-la. Precisamos pedir a Deus discernimento para ouvir, compreender, entender e acolher no poder do Espírito Santo em nossos corações. A serva do Senhor diz assim, olha, a verdade como esta é em Jesus é o que nos desperta a consciência e transforma a mente, pois vem acompanhada até o coração pelo Espírito Santo. A verdade como ela é em Jesus Cristo. A verdade cristã não é apenas um conjunto de conceitos. Não é apenas um conjunto. A verdade, ela tem um nome e um centro. O centro é Cristo. O Evangelho de Gênesis a Apocalipse é Cristo. É Cristo. Ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O cristianismo não é simplesmente conhecer verdade sobre Jesus, é conhecer Jesus, a verdade. Ele não diz que é a verdade, ele é a verdade. Mas adianta você apenas conhecer verdades sobre Jesus e não conhecê-lo pessoalmente, por uma experiência pessoal com ele? Não vai operar mudança nenhuma. Sem a iluminação do Espírito de Deus, não somos capazes de discernir entre a verdade e o erro. Isso aqui é óbvio. Precisamos da iluminação do Espírito. A palavra diz que ele é o colírio para os nossos olhos. Ele é aquele azeite que acende as nossas lâmpadas, que ilumina o nosso caminho, que não nos deixa andar em trevas. Precisamos dele. Mas nós podemos ter uma Bíblia nas mãos, e nós temos. E nós temos variadas versões de Bíblias. Linguagem atualizada, linguagens mais antigas, nós temos diversas. Mas, mesmo com a Bíblia na mão, podemos não compreender corretamente a sua mensagem. Por quê? Porque nos falta o poder do Espírito Santo. Podemos conhecer os textos bíblicos, podemos conhecer tudo sobre Bíblia, mas não conhecer Jesus Cristo, a quem a Bíblia revela. Os fariseus estudavam as Escrituras, sim ou não? Estudavam. Eles conheciam todas as profecias, conheciam os escritos de Moisés,
conheciam a lei, conheciam o sábado. Mas quando a própria palavra encarnada esteve diante deles, o que aconteceu? Não o reconheceram. Então, conhecer a Bíblia, nós precisamos conhecer, porque a palavra diz, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas um conhecimento que não transforma, um conhecimento que não gera uma mudança de vida, o que adianta? De nada adianta, de nada serve. Porque os fariseus conheciam, os líderes religiosos conheciam. Mas quando a palavra veio até eles, quando o Senhor da glória desceu e habitou entre nós, foi rejeitado. Muitos estão com a palavra nas mãos, mas pelas atitudes, pelas ações, rejeitam Cristo todos os dias. Infelizmente, é a realidade de muitas pessoas. E a Bíblia diz assim, olha, lá em João, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Só que ele continua dizendo, e não quereis vir a mim para terdes vida. Então vocês leem as Escrituras, vocês estudam os textos bíblicos, vocês examinam, você sabe que tem a vida eterna na Bíblia, ela testifica de mim, mas você não quer vir até mim para ter vida. Conhecer até o diabo conhece. Ele conhece. O Espírito de Profecia diz que ele é um exímio estudante da Bíblia. Se brincar, ele estuda mais do que a gente. Mais do que nós aqui. Ele já esteve lá. Ele conhece de perto o Rei da Glória. Ele conheceu de perto, ele viveu lá. Mas o conhecimento dele vai salvá-lo? Não. Então muita gente vive como o diabo vive, conhecendo tudo de Deus, conhecendo tudo de Bíblia, fazendo anos bíblicos dia após dia, sem nunca deixar Jesus tocar no coração. Isso é complicado, porque o nosso tempo está acabando. O nosso tempo está acabando. E talvez para muitas pessoas não reste mais tempo. Nós precisamos hoje de uma mudança. Mas é consciente. Mudar é uma decisão consciente. Não espere um arrebatamento de sentimentos, de emoções. Decidir mudar de direção é racional. É porque você sabe que se não mudar, a perdição é certa. A condenação é certa. É possível sim estudar a Bíblia e não ir a Jesus. Não ter Jesus como centro da vida. É possível conhecer as doutrinas e não conhecer o Salvador. Porque os fariseus conheciam todas as doutrinas. E guardavam a lei com rigor. O Espírito Santo, ele não substitui a palavra, ele nos faz enxergar Cristo na palavra. Ele não substitui, ele é o poder que nos faz enxergar, é a luz que nos faz discernir, ver Cristo, a atuação do Senhor. Nós precisamos desse poder. E por que não estamos buscando mais? Eu louvo a Deus porque as quartas do têm sido sobre o Espírito Santo. A igreja tem acordado para esse tema, porque é a nossa maior necessidade. O Espírito Santo não veio para tomar o lugar de Jesus. Infelizmente, nós temos ensinamentos errôneos, que chamam mais a atenção para o Espírito. Mas qual é o papel do Espírito Santo? O que a Bíblia diz a respeito dele?
Você já parou para analisar qual é o papel dele? O Espírito Santo sempre conduz a Cristo. Ele chama a glória para o Filho de Deus. Olha o que Jesus disse lá em João. Olha, João 16, verso 14. Falando sobre a obra do Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então ele recebe de Jesus, e ele anuncia, ele transmite. Para quê? Para glorificar quem? Jesus Cristo. Ele me glorificará, porque ele vai receber de mim e vai anunciar. Ele continua dizendo, olha, porque o Espírito Santo vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está próximo o fim de todas as coisas. Está próximo o reino de Deus. Então ele vem para nos despertar, nos conduzir ao Salvador. Esse versículo precisa ser uma espécie de teste para toda experiência espiritual. Por quê? Se qualquer manifestação espiritual coloca o homem no centro, temos que ter cuidado. Não vem de Deus. Se coloca a experiência da Bíblia, ou qualquer experiência que você teve na sua vida, acima de Cristo, acima da palavra, tem que ter cuidado. Precisamos ficar atentos. O Espírito Santo, ele glorifica Jesus. Se o pregador fala mais de si mesmo do que de Jesus Cristo, é o Espírito Santo que está atuando? E tem pregação que é enfadonha. Dá vontade de levantar e sair. Porque começa a falar da família, do trabalho, e disso e daquilo, e é uma encheção de linguiça. O centro é Jesus. E nós precisamos de mensagens que glorificam o nome dEle, que exaltam o nome dEle. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Nada pode estar acima dEle. Ele está voltando. O Espírito Santo, ele não diz assim, olha, olhe para mim. O Espírito Santo aponta para Jesus Cristo. Quando João Batista era cheio do Espírito Santo, quando ele vê Jesus, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo que estava com João Batista aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus. Nós também precisamos apontar para Jesus Cristo. E não é com palavras, não. A nossa vida precisa direcionar as pessoas para Jesus. Direcionar, mostrar o caminho. Quando as pessoas olharem para você e ver Jesus, elas vão querer segui-lo. Porque a sua vida, ela vai notar que é uma vida diferente. Você é diferenciada. Essa pessoa aqui é diferente. O mundo prega dessa forma. Mas eu vejo que o estilo de vida dessa pessoa aqui é diferente. Precisamos ser exemplos, testemunhas. O verdadeiro derramamento do Espírito Santo conduz a uma visão mais clara do Salvador, da obra que Ele veio operar em nosso favor. O Espírito desperta as consciências. E a nossa consciência, a consciência de muitas pessoas, está cauterizada, adormecida. Parece que se acostumou com o mal, se acostumou com o pecado, de tal maneira que não sente mais que o pecado é maligno e é ofensivo a Deus.
Está tudo muito comum. O texto que o Espírito de Profecia disse, a verdade como esta é em Jesus Cristo, nos desperta a consciência e transforma a mente. A verdade como é em Jesus. Como assim diz o Senhor. Nós temos que ter cuidado, porque o mundo, tem muitas vozes no mundo. Muitas pessoas que se dizem sábias. Muitos têm se levantado, procurando mudar sua vida, oferecendo cursos, oferecendo diversos outros meios para você ter uma mudança de vida. Quem é que pode mudar a sua vida? Jesus. Só Ele pode. Mas estamos indo por diversos outros caminhos, atalhos, para chegar lá na frente e descobrir que o único caminho é aquele que te foi apresentado quando você conheceu o Evangelho. Então, primeiro o Espírito Santo nos desperta, depois ele nos conduz a uma mudança. O Espírito Santo primeiro nos faz enxergar a nossa condição. Qual é a sua condição? Você consegue enxergar qual é a sua condição espiritual? Como é que está a sua vida? Porque se você consegue enxergar, é sinal que o Espírito Santo está atuando. Mas aquela pessoa que se sente já o rei da cocada, que já sente que está no topo, que não precisa de mais nada, esse está em trevas. Esse está em trevas. Ele não consegue discernir as suas necessidades. Irmãos, enquanto estamos aqui, não passaremos um dia livres dos ataques do diabo. Não passaremos um dia livres da tentação. Ela nos rodeia todos os dias, em todo momento. Em todo instante, nós precisamos do poder de Deus para vencer o maligno, para vencer a nós mesmos. Então, é aí que começa a transformação. Quando você se sente necessitado do poder de Jesus. Quando você se sente uma pessoa fraca, um pecador. É aí que Deus entra com o poder e com a graça. Mas enquanto nos acharmos autossuficientes, Jesus disse, olha, os sãos não precisam de médico. Quem é que precisa? Aquele que é doente. Mas tem muito doente que não se acha doente, não procura a cura, não procura a solução para a sua enfermidade. O pecado é uma doença que corrói a nossa alma. E nós precisamos reconhecer a nossa necessidade. Jesus diz lá eu gosto muito de João, viu? Amo o livro de João. Ele exalta o nome de Jesus, ele exalta a pessoa do Espírito Santo. Em João 16, verso 8, ele diz, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele precisa nos convencer de que nós necessitamos do poder de Deus, diariamente. Essa é uma obra que muitas vezes nós não gostamos, sabia? Não gostamos. Sabe por quê? Porque nós pensamos no Espírito Santo e desejamos o Espírito Santo como o consolador, o confortador. Mas ele também é aquele que nos confronta. Ele nos confronta. Ele nos mostra aquilo que nós precisamos abandonar.
Ele nos mostra que somos pessoas que muitas vezes estamos justificando os nossos erros, os nossos pecados, os nossos defeitos. Ele nos mostra o orgulho escondido no coração, a inveja, a cobiça, a hipocrisia, a desonestidade. E isso dói. Dói. Mas ele nos mostra. O Espírito Santo, ele revela a nossa doença, mas não é para nos destruir. Porque a obra de Deus é para restaurar. O mundo já estava condenado. O mundo já estava condenado. Jesus veio para nos dar a solução desta condenação. Se estamos doentes pelo pecado, o Espírito Santo nos conduz ao médico dos médicos. E essa convicção, você lembra do texto? Que ele nos traz o Evangelho em plena convicção. Essa convicção de que nós somos pecadores e que precisamos da graça, não é uma convicção que condena, é uma convicção que salva. Existe uma diferença entre a voz do Espírito Santo e a voz do acusador. E temos que discernir quando é a voz de Deus, por meio do Espírito, e quando é a voz de Satanás, nos acusando. Porque o Espírito Santo, ele nos conduz a Cristo. Ele diz assim, olha, você pecou, venha para Jesus. Ele te mostra o caminho da cura, da salvação, da solução. Mas Satanás é aquele que diz, olha, você errou de novo. Você não tem mais jeito. Desiste. Você não vai conseguir. E ele começa a colocar um monte de coisas negativas na sua mente. Essa é a obra do acusador. Mas o Espírito de Deus não trabalha dessa forma. Mas para você que é um filho de Deus, que tem comunhão com o Pai, e é isso que nós esperamos, e é isso que Deus espera da igreja, você vai saber reconhecer a voz de Deus. Um filho de Deus consegue reconhecer a voz do Pai, porque Jesus diz que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Conhece a voz dele. Então, 1 João diz assim, olha, e se alguém pecar, tens um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Essa é a voz do Espírito Santo. Então, quando você erra, quando você peca, são esses versos bíblicos que vêm à sua mente, de encorajamento, de força, porque Deus está ao nosso lado nos piores momentos da nossa vida. Ele está ao nosso lado nos momentos mais difíceis, quando todos nos abandonam, quando todos viram as costas, por um erro, por uma falha. Sabe quem se achega? Deus. Ele está perto de todo aquele que está quebrantado de coração. Mas é claro que é necessário o arrependimento sincero. É claro que é necessário uma vida de consagração diária. Porque Deus está chamando todos os dias, está batendo a porta do nosso coração todos os dias. Cabe a nós ouvir a voz dele e abrir a porta. A convicção do Espírito não termina em desespero. Não termina numa vida fracassada. Termina em arrependimento e esperança de perdão e de um futuro melhor. Essa é a convicção do Espírito Santo. Pedro disse assim, olha, arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Primeiro vem o arrependimento sincero. Aí vem quem? Olha o texto, olha a sequência do texto, é muito interessante. Arrependei-vos, arrependimento. Seja batizado em nome de Jesus. Cristo entra na sua história. Ele vem com quem? Agora, ele vem com o perdão. Você se arrepende? Jesus Cristo vem com o poder e a autoridade para lhe dar o perdão. Então, você é batizado com o Espírito Santo. O Evangelho é lindo. É um poder grandioso que está em nossas mãos. O Espírito não quer apenas mudar o nosso comportamento, e Ele deseja nos mudar. O nosso comportamento precisa ser mudado. Mas Ele quer também transformar a nossa mente. E é aí que o apóstolo entra com o texto de Romanos. Não vos conformeis com este século. Não se conforme com o mundo. Não se conforme com o que o inimigo está oferecendo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como renovar a mente? Guardando a palavra todos os dias no nosso coração, entesourando os princípios da verdade e permitindo que Deus trabalhe. Como está escrito, não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes. E só assim seremos renovados, transformados. A verdadeira conversão, ela começa no coração. Ela começa no interior da alma. O comportamento é apenas um fruto. É um fruto. A raiz está na mente e no coração. Ele muda a nossa maneira de pensar. O Espírito Santo muda os nossos pensamentos. Ele modifica as nossas convicções, os nossos ideais, as nossas ideologias. Depois é que Ele muda os nossos desejos, os desejos da carne vão sendo substituídos porque nos tornamos carnais. Mas Deus quer nos tornar espirituais. Não é mais a carne que domina, é o Espírito Santo. Mas nós precisamos deixar Ele atuar. Olha o que diz a inspiração profética. Toda pessoa que olha para Cristo com fé, singela e infantil, é feito participante da natureza divina mediante a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo faz de você um participante da natureza divina. Não quer dizer que você vai se tornar um Deus. Você não se torna um Deus. Mas você vai ter a imagem de Deus restaurada em sua vida. Porque nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Pai Celestial. E a obra do Espírito Santo é restaurar a imagem dele em nós. Esta é a obra. O Espírito Santo é a presença de Cristo conosco, diariamente. A obra do Santo Espírito, aqui está escrito mais uma vez pela serva do Senhor, é incomensuravelmente grande. É dessa fonte que vem o poder e eficiência para o obreiro de Deus. E o Espírito Santo, ele é o Consolador,
como a presença pessoal de Cristo no ser. Isso aqui é revelação divina. O Espírito Santo é a presença de Jesus. E ele disse, olha, eu estarei convosco até a consumação do século. E é por isso que ele disse, olha, rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas nós o conhecemos, porque ele habita em nós, ele está conosco, amém? Nós conhecemos o Espírito de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Você é guiado pelo Espírito? A sua vida está sendo moldada pelo Espírito? As decisões que você toma em sua vida diariamente, você ora? Você pede a orientação do Espírito Santo? Irmãos, ele precisa fazer parte da nossa vida constantemente. Ele não é apenas para o culto. O Espírito Santo não é para o momento do culto. Não é só para isso. É para a vida. É para a vida. Muitas pessoas estão reduzindo a ação do Espírito apenas para este momento aqui, das reuniões de culto. Aquela emoção, tem que ter emoção. Não é isso. Não é arrebatamento de sentimentos. Podemos até nos emocionar. Sim, podemos. Ele nos leva a orar, a estarmos juntos, em comunhão uns com os outros. E ele se faz presente, nós acreditamos. Mas e quando saímos daqui? Quando nós voltamos para a nossa vida lá fora? Ele vai conosco? Ele continua com você quando você sai do templo? Se ele não vai, então tudo aquilo que você sentiu lá dentro foi apenas emoção vazia. Porque o Espírito Santo está conosco todos os dias, em todos os momentos. E ao entrar aqui, ele está aqui conosco. Ao sair, ele precisa ir conosco também. Amém? Se vivemos no Espírito, devemos andar também no Espírito. Gálatas 5:25. Você vive no Espírito? Ande no Espírito. Andar no Espírito não é apenas na quarta, nem no sábado, nem no domingo. É todos os dias da semana. 24 horas. É o Espírito Santo no seu trabalho, na sua casa, quando ninguém está olhando para você. Quando alguém irrita você, qual é a sua atitude? Quando alguém te ofende, quando surge uma oportunidade de se dar bem, em cima da dor dos outros, do fracasso de outra pessoa, qual é a sua atitude? Uma vida cheia do Espírito não é apenas uma vida que experimenta Deus no templo. É uma vida que leva Deus para fora do templo. Precisamos levar Deus para fora dessas paredes. Levar Deus conosco, no nosso interior. E qual é a maior evidência de que uma pessoa tem o Espírito Santo? É aquela que canta bonito, que prega bem, que dá muitos estudos bíblicos, não é? Tem gente que pensa isso. Que faz programações belíssimas, maravilhosas, é?
A evidência do Espírito Santo está lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não tem condenação. Amém? Então, se existe amor na sua vida e você é capaz de amar até os seus inimigos, você tem o Espírito Santo. Porque qual é a diferença se você ama seus amigos e familiares? Diferença nenhuma. A diferença está em você amar os seus desafetos. É difícil? É muito difícil. Mas para Deus não há impossíveis. Deus é poderoso para operar em nós essa mudança. Precisamos buscar constantemente pelo fruto diário do Espírito Santo. Então, se esse é o seu desejo, ser transformado de dentro para fora, ser batizado pelo Espírito Santo, receber este poder, eu quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos pedir a Deus que transforme as nossas vidas diariamente. E que possamos receber o Espírito Santo não apenas aqui no templo, mas que Ele possa nos acompanhar todos os dias de nossa vida. Aqui é um pedido de oração. Maria Aparecida. Maria Aparecida dos Santos, ela pede oração. Oi? Ele pede por ela, né? Certo, vamos orar por Maria Aparecida. Que vocês possam orar em casa também. Não é só aqui, na igreja. Vamos continuar orando. A família está ali. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. E Deus neste momento vai enviar o teu anjo para estar com ela, aonde ela estiver. Nós cremos que o poder do Espírito Santo está com ela. Nós cremos porque Deus é um Deus de milagres. Como eu disse, nós estamos todos enfermos, mas Ele é o médico dos médicos. Ele traz cura para o físico, para o espiritual, para o emocional, para a nossa vida como um todo. Nós só precisamos confiar nele, na graça e no poder de Jesus Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo e poderoso Deus, amantíssimo Pai Celestial, nós agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor sempre cumpre com as suas promessas. E a promessa de não nos deixar sozinhos está sendo cumprida, porque o Espírito Santo está em nosso meio. E nós queremos pedir mais desse poder. Nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor, para as influências do Teu Espírito, para que Ele nos cure, cure a nossa alma, cure as nossas enfermidades espirituais, físicas. E eu quero colocar aqui em tuas mãos cada pessoa aqui presente, cada um de nossos familiares e também a senhora Maria Aparecida que está ali enferma. O Senhor conhece as necessidades dela e a necessidade de cada um de nós aqui presente. Por favor, Senhor, venha em nosso socorro. Envia os teus anjos, envia o Espírito Santo, o Consolador, para que Ele opere um milagre em nossas vidas, de restauração, de transformação, que traga a cura, o bálsamo, que possamos sair daqui, ó Deus, com a certeza de que o Teu poder está sobre nós.
nós rogamos estas bênçãos, convictos da tua ação em nossas vidas, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Agradecer à irmã Luísa pela linda mensagem, informar que ela estará à porta da igreja para receber os irmãos e reforçar o convite para sábado, às 9 da manhã, você está presente aqui conosco mais uma vez. Que Deus abençoe e acompanhe.